O cadastro de status serve para que você possa criar o fluxo de atendimento de acordo com a necessidade da sua empresa. Você poderá criar o status para ordem de serviço, orçamento, chamado técnico e ticket de suporte. Primeiro vamos ver como criar os status para a ordem de serviço. Antes de ver como deve ser feita a configuração no sistema, escreva todo o fluxo de atendimento da sua ordem de serviço, desde o momento em que recebeu o primeiro contato do cliente até o momento da finalização do serviço. Vamos ver um exemplo de status para assistência técnica. O cliente chega na empresa para deixar o aparelho para análise. Dependendo do problema, é possível fazer um pré-orçamento. Então, o primeiro status seria pré-orçamento. Se não, o aparelho vai para o laboratório para análise e orçamento. Então, o segundo status seria em análise. Depois, no laboratório, o responsável irá fazer a análise e o orçamento do conserto. O terceiro status seria orçamento pronto. A recepção irá ligar para o cliente para passar o orçamento, e a ordem de serviço ficará como aguardando aprovação. O cliente irá aprovar ou reprovar o orçamento. Então, nós teremos os status aprovado e reprovado. Se aprovado, a ordem de serviço ficará aguardando a peça chegar. Ou, se a peça já estiver em estoque, vai direto para a execução. Então, nós vamos criar os status aguardando peça e em execução. Com o aparelho pronto para entrega, a recepcionista entra em contato com o cliente para avisar que ele pode buscar. Então, teremos o status aparelho pronto. E, por fim, o cliente pode retirar o aparelho consertado ou sem conserto. Então, vamos criar os status entregue sem reparo e entregue reparado. Depois definido o fluxo, você irá acessar o sistema para cadastrar os status. Para isso, acesse o menu Configurações, Ordem de Serviço, Cadastro de Status. Clique no botão Adicionar status. Para criar a ideia de fluxo, coloque o número na frente do status e, em seguida, coloque o nome do status. Por exemplo, o nosso primeiro status 01 pré-orçamento. Você também poderá colocar uma cor para o status. É só selecionar a cor na paleta de cores e clicar no botão OK. Em seguida, clique em Salvar. Após cadastrar todos os status, vamos fazer as configurações de finalização de OS. Desça a barra de rolagem até o final e no quadro Ao finalizar, você poderá configurar o status padrão de finalização. Dessa forma, sempre que você finalizar uma ordem de serviço, o sistema irá mudar o status para o padrão configurado. No campo Permitir alterar o status, se você marcar essa opção, o operador poderá alterar o status de finalização da OS. O campo Status não faturável serve para você configurar quais status da sua ordem de serviço não irão debitar estoque e nem gerar pendência de faturamento no financeiro. Aqui seria o exemplo de orçamento reprovado e entregue sem reparo. Após fazer as configurações, clique em Salvar. Conforme falamos, você também poderá cadastrar os status de chamado técnico, orçamento e ticket de suporte. Para chamado técnico, clique no menu Configurações, Chamado técnico, Cadastro de status. Para orçamento, no menu Configurações, Orçamento, Cadastro de status. E para o ticket de suporte, no menu Configurações, Ticket de suporte, Cadastro de status.